Vai falar agora sobre o Pix, o meio de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central do Brasil, que permite transferir dinheiro entre contas bancárias a qualquer hora do dia. E sabe onde ele chegou? Agora, em Portugal. O método de pagamento mais utilizado do Brasil pode atingir 100 mil terminais de compras da rede Unicre, nas terras lusitanas. Para falar mais sobre isso, a gente recebe agora no Money Times, ao vivo, o Marcelo Sá, que é diretor de negócios da Brasabank, a instituição que levou o Pix lá para Portugal. Oi, Marcelo, tudo bem? Boa tarde, bem-vindo ao Money Times. Olá, boa tarde, tudo bem? Graças a Deus e vocês. Obrigada pela disponibilidade em participar com a gente. Marcelo, você pode compartilhar com a nossa audiência o que motivou o Brasabank a escolher Portugal como o primeiro mercado europeu para a introdução do Pix? Que tipo de fatores foram considerados aí nessa decisão? Bem, o Brasabank, na verdade, já tem uma série de produtos. Um deles, a gente tem um produto que é a carteira digital multimoedas, o Brasaon, que uma das funcionalidades é fazer remessa para o exterior. Então, a gente já tem muitos clientes que utilizam a nossa carteira digital para mandar dinheiro para Portugal. E também já é sabido, é notório, que tem um público brasileiro em grande escala em Portugal. Então, por isso que a gente resolveu iniciar com esse produto na Europa, primeiro por Portugal. Felipe Machado, sua pergunta. Boa tarde, parabéns pela iniciativa. Queria que o senhor falasse um pouquinho como é que foi a integração, se teve que haver algum tipo de integração com o sistema bancário brasileiro e com o sistema bancário de Portugal, ou se é apenas um envio do dinheiro por parte de instituições brasileiras, ou se houve essa integração. Entendi. A pergunta ela é muito boa e pertinente, de fato. Não houve uma integração necessariamente entre sistemas bancários, não é? Mas houve uma integração entre o nosso banco e uma instituição financeira em Portugal, a Unicre, que é uma adquirente renomada e já há 50 anos em Portugal, porque nós queríamos solucionar dois problemas. A escalabilidade, né, para atingir o maior número possível de estabelecimentos comerciais, e outra, uma questão regulatória, porque não é muito clara a regulação se nós, enquanto instituição financeira não regulada, não autorizada em Portugal, podemos oferecer um serviço como esse. Então, embora nós tenhamos uma instituição financeira no Reino Unido, o Grupo Braz também tem uma instituição lá, por conta do Brexit, nós não podemos atuar aqui na União Europeia. Então, resolvemos fazer essa parceria com uma adquirente, uma credenciadora renomada, para a gente resolver essa questão de chegar no estabelecimento comercial com mais rapidez e chegar de uma forma em dia, em ordem com a regulação. Então, a pessoa tem que ter uma conta bancária no Brasil, Marcelo? Sim, quando a pessoa quiser, o brasileiro que está aqui e quer ser atendido por esse sistema, ele precisa, não é necessariamente uma conta bancária, ele precisa ter uma conta, seja ela bancária ou uma conta de pagamentos, que tenha acesso ao Pix para fazer o pagamento dele aqui. O comerciante vai receber esse valor via Unicre, né? E nós vamos fazer o câmbio, pagar a Unicre e a Unicre distribui esse dinheiro pro comerciante. E o brasileiro ele só precisa ter acesso ao Pix, mais nada. Tá. E como que está a aceitação? Vocês já têm números para compartilhar com a gente, né, do volume transacionado? Isso é bem recente, embora essa parceria ela iniciou final ali de 2022, início de 2023, a gente demorou um longo tempo construindo, justamente porque a gente investiu muito forte no tema de regulação, para não ter nenhum problema. Ela começou agora, final de dezembro, né? Então, isso é meio que uma progressão geométrica, ela vai crescendo exponencialmente. Mas onde a gente implantou, a gente já chegou a ver dias que o Pix foi 30% do meio de pagamento brasileiro. Né? Então, roubando uma grande fatia, migrando uma grande fatia do cartão de crédito para o Pix. Como é que, eu fiquei curioso, assim, o senhor que é especialista nessas transações em Portugal, como é que é a situação bancária dos brasileiros em Portugal? É uma questão legal, as pessoas podem ter contas, elas fazem negociações com o Brasil, elas para fazer transferências usavam até pouco tempo o código SWIFT, por exemplo, e agora tem uma outra opção, então é mais ou menos isso que desenha esse novo cenário? Aqui o Braz ele atende o brasileiro aqui em duas frentes, não é agora. A primeira, que é a que eu citei, a gente tem a conta digital Brasaon,
Então, o brasileiro que reside aqui, ele já tem uma conta bancária aqui, ele pode ter uma conta bancária aqui. Para ter conta bancária aqui, não precisa necessariamente ser residente, ele só precisa ter um número fiscal português, tá? O CPF português. Com isso, ele consegue ter uma conta bancária aqui. Tendo essa conta bancária, ele consegue retirar os reais dele, fazer uma remessa e receber em euros para cá. Isso o Brasabank já atendia esse brasileiro. E o outro produto que entrou agora foi que a gente levou o Pix para as lojas, onde, no primeiro momento, o foco era o brasileiro turista, né? Então, o turista hoje, até então, ele tinha duas opções, ou dinheiro vivo, cash, ou cartão de crédito. E a gente enxergou, fizemos pesquisas e tudo, a gente chegou a algumas fricções, alguns atritos dos clientes em ter dinheiro ou cartão de crédito. Então, agora a gente oferece mais uma opção, que é o Pix. Então, esse Pix, no primeiro momento, era para atender o turista, mas a gente está começando a perceber que vai, sim, acabar atendendo o morador, aquele residente aqui em Portugal, sim. E que você pode compartilhar, adiantar para a gente em relação a planos de expansão, em relação ao Pix, né? Não só em Portugal, mas também na Europa? Bom, nesse primeiro momento a gente está focado em consolidar muito bem a solução, atender muito bem o cliente final, mas em paralelo a gente já está construindo parcerias para expandir, sim, para outros países da Europa, inclusive com o próprio parceiro que a gente tem, a Unicre, que aqui no mercado europeu as instituições financeiras podem tirar o que eles chamam de passaporte europeu. Então, uma instituição financeira de um determinado país da União Europeia, com o passaporte europeu de um determinado outro país, ela pode atuar ali. Então, a gente está estendendo isso para outros países, sim. Esse é o nosso intuito. Legal. Felipe, mais uma. Essa transação, quando você passa para euros e reais para euros, ela tem algum custo para o cliente? Como é que ela funciona na parte prática, assim, na hora que você troca de moeda? Sim, na parte prática existe, isso é feito uma transação, na verdade, o Pix ele é usado para liquidar, para pagar uma transação de câmbio que o cliente está contratando lá na ponta, lá na loja. Então, quando ele está ali na loja, no ato de consumo dele, ele poderia até hoje pagar em dinheiro, ou cartão de crédito, ou então, agora ele tem a opção de pagar com o Pix, que nada mais é do que contratar ali, fazer uma operação de câmbio, liquidando isso com o Pix. Então, sim, existe um custo de câmbio que é apresentado ali para o cliente no momento da transação, mas o nosso objetivo, e a gente tem alcançado esse objetivo, é reduzir drasticamente o custo financeiro que esse cliente tem hoje com as operações de cartão de crédito, né? Então, hoje no cartão de crédito, o cliente tem, logo de início, a partir de janeiro, isso reduziu, mas ainda tem 3,38% de IOF, mais o spread, mais, digamos assim, o ganho da instituição financeira sobre a troca de moedas, não é? E aqui, nesse tipo de transação, por ser uma outra natureza de câmbio, o IOF já reduz de 3,38 para 0,38, né? Então, já tem uma redução gritante aí. E a aceitação da parte dos comerciantes, como é que foi, como é que tem sido esse processo e o que vocês estão fazendo, né, para melhorar esse processo de aceitação, Marcelo? Sim, tem sido positivo, grandes redes varejistas aqui estão animados com a ideia, porque eles já vinham sendo demandados, né? A gente tem clientes aqui que participam de feiras de turismo, até em São Paulo e outros locais do Brasil, eles percebiam essa grande adesão do Pix, então eles estão muito animados e estão implantando agora, aos poucos, fazendo integrações e coisa do gênero, mas sim, tá sendo positiva a aceitação. Tá. E quando há objeções, quais são elas? O que causa ainda um certo bloqueio, se é que ele existe? Olha, nós ainda não enfrentamos objeções. As questões todas, ainda mais quando a gente fala com grandes redes, estão mais em temas de tecnologia da informação, né? A questão de integração e coisas. Porque hoje, há pouco nós fizemos até um evento de lançamento oficial, no dia 20 agora passado, com a Unicre, e ali teve um tema que a gente falou que essa é um tipo de negócio que é um negócio ganha-ganha-ganha, né? Então nós somos 3 pontas, a Unicre, enquanto fornecedora do serviço aqui, o cliente final brasileiro e o lojista, todos nesse negócio ganham. Então o lojista ele também tem uma pequena redução na transação que ele costuma ter aqui,
o brasileiro paga menos do que ele paga no cartão de crédito, e a Unicre consegue, junto com o Brasa, levar o valor para a sociedade, para o brasileiro. Então, a gente não tem enfrentado grandes objeções, não. Legal. Felipe, mais uma. Não, só fiquei curioso assim, quer dizer, o português que eventualmente queira usar o serviço também numa loja, num comércio em Portugal, ele também tem essa possibilidade ou ele tem que ser um brasileiro com conta no Brasabank? O português que quiser pagar com o Pix, ele não precisa ser um brasileiro, e não precisa ter conta, lembrando, não precisa ter conta no Brasabank, tá? Só precisa ter acesso ao Pix. Há portugueses que têm conta bancária no Brasil, porque já moraram no Brasil, e esse sim, se ele ainda recebe os reais por lá, ele pode usar o Pix. Então isso aqui não embora o foco seja o brasileiro, mas não é exclusivamente para o brasileiro, né? Precisa que a pessoa tenha um CPF lá no Brasil e acesso ao Pix. Mas o foco não é o português, né? O português, na loja onde ele vai hoje, ele usa o método normal dele de pagamento, seja o cartão aqui português ou o pagamento instantâneo português aqui. Tá certo. E fiquei curiosa, Marcelo, de saber como é que esses comércios eles estão comunicando sobre essa possibilidade para os clientes. Estão chamando de Pix mesmo? Costumam ter uma comunicação visual sobre essa possibilidade de pagamento? Sim, eles estão comunicando justamente com o Pix. Eles já entenderam que o Pix é uma marca reconhecida, é uma marca difundida e consolidada entre os brasileiros. Então, ninguém está inventando um novo nome nem nada. Então, pague aqui com o Pix, aqui você pode pagar com o Pix, coisas do gênero, assim, estão divulgando dessa maneira, assim. Tá. E só mais uma aqui da minha parte, a gente sabe, né, da importância não só de executar, de garantir, mas de mostrar, né, que há segurança e há eficiência nessas transações, né? Como é que vocês estão trabalhando com isso, especialmente num mercado novo como esse? Esse é um ponto interessante também. Primeiro que boa parte da transação ela é feita no Pix, então o Pix já fala por si só todo o sistema de segurança do Pix. Mas essa questão de segurança também por parte, o comerciante também precisa ter essa segurança. Então, esse foi um dos motivos de eu ter procurado uma instituição renomada que tenha credibilidade, que possa garantir ao comerciante que ele vai receber aquele dinheiro, né? Mas toda a transação, a confiabilidade, a credibilidade dela passa muito já pela imagem do Pix, que o brasileiro usa um sistema de autenticação forte no banco dele, então isso ele confia plenamente, isso a gente não tem enfrentado nenhum atrito nesse sentido. Legal. Muito obrigada, Marcelo Sá, diretor de negócios do Brasabank. Eu que agradeço. Por participar aqui ao vivo, contando do Pix, chegando lá em Portugal. Obrigada, sucesso, tudo de bom. Boa tarde. Obrigado. Tchau, tchau.